Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre leitura e é claro, aqui no nosso canal a gente vai falar em especial sobre leitura bíblica. Você gosta de ler? Você tem o hábito da leitura? E quando se fala de Bíblia, você lê? Meu nome é Leonardo Rabelo, sou pastor, que bom que você está aqui. Quero convidá-lo para que você se inscreva aqui no nosso canal, deixe o teu joinha neste vídeo, para que o YouTube possa impulsionar este vídeo para a gente, outras pessoas sejam alcançadas também. E quero pedir também para que você deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e principalmente deixe aqui embaixo nos comentários o teu pedido de oração. O nosso combinado aqui é o seguinte, vocês oram aí pela gente e nós do lado de cá, nós vamos orar por você também, nós vamos construir essa grande aliança de oração. Mas vem cá, será que a gente gosta de ler? Você gosta de ler? Vamos ver uma coisinha aqui, ó. Às vezes eu me atrapalho com as palavras, então é meio complicado. Se eu gosto de ler? Não muito. Sei lá, não tenho vontade de ler. É chato. Eu não consigo me concentrar. Para não pensar em mais nada, falo para mim, hora de ler. Eu não sou muito de ler, mas a Bíblia eu gosto de ler. Ela é muito mais que um livro. Vale muito a pena. Alguns dizem não é para os dias de hoje. Mas quando você lê, você sempre aprende. Toda vez. Me ajudou a pensar antes de falar. Eu acho que eu estou bem mais preocupado com os outros. Quero saber se estão bem, se eu posso ajudar. Ler a Bíblia me tornou alguém melhor. Ela me dá aquele pique pro dia. Se fosse escolher um livro favorito, acho que seria os Salmos. Para mim é fácil de entender e é bem interessante. Eita, ler a Bíblia me tornou uma pessoa melhor, muito bacana. Olha o que eu achei aqui, lá no site do G1, da Globo.com, diz assim, ó, o Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores entre 2015 e 2019. 4,6 milhões. Isso foi uma pesquisa que eles fizeram, que se chama Retratos da Leitura no Brasil. Essa é uma pesquisa que foi divulgada em janeiro de 2020. Olha só, apenas pouco mais da metade dos brasileiros tem hábitos de leitura. 52% dos brasileiros têm como hábito a leitura. Vamos ver outra coisa que eu separei aqui na internet, muito bacana. Presta atenção aí. Aí, como é que é a experiência de quem lê a Bíblia e mergulha nela? Olha outros dados importantes aqui dessa pesquisa aqui do G1, olha. Fala assim, ó, o resultado dessa pesquisa que foi, os números vieram em janeiro de 2020, o resultado é 4% menor do que o registrado em 2015. O resultado saiu em 2020, 2015, 5 anos antes. Ou seja, houve uma redução de 4% daqueles que tinham o hábito de leitura. Quando a porcentagem de leitores no país era de 56% em 2015, agora caiu para 52%. A média de livros inteiros lidos em um ano se manteve estável. 4,2 livros por pessoa. Até que eu não acho tão pouco assim. Pensava até que era um pouco menos. E você tem o hábito de ler? Você tem dificuldade de leitura? Ou você é daqueles que gosta de ir numa livraria, adora comprar um bom livro, um livro novo, mas acaba que ele encontra um lugar de descanso na tua prateleira, lá na tua estante, e você não o lê. Agora é muito bacana porque tem gente que gosta de ler, tem muita gente que tem muito tempo que não lê. Eu vi um vídeo muito bacana no YouTube, aliás, no TikTok, sobre leitura. Olha só que legal. Lá vem.
nós temos visita. Desculpa eu estar assim, simplinha, não me arrumei, não sabia que ia chegar visita. Quer um cafezinho? Acabei de passar. Não. Ó, Adãozinha Oficial, se não me engano é o perfil que eu encontrei essa chamada aí, essa piada aí. Ó, tem várias outras informações aqui, olha que interessante. Ele fala assim, ó, já em uma divisão por idade, não vamos nas classes sociais primeiro, ó. Em um recorde socioeconômico, as classes enfrentaram um paradoxo. As classes A e B têm níveis mais altos de leitura do que C, D e E, mas também tiveram as maiores quedas entre 2015 e 2019. Enquanto os números de leitores diminuiu 12%, é bastante, na classe A e 10% na B, a queda entre D e E foi de apenas 5% desde a última pesquisa. Mas tem gente que gosta de ler. Tem gente que gosta muito de ler. Deixa eu botar um negocinho aqui sobre algumas pessoas. A gente encontra alguns adolescentes que têm, não sei, um gostinho especial pela leitura. Deixa eu ver se eu vou acertar aqui, só vou botar o vídeo errado. Vai. Errei. Isso daí é uma outra perspectiva de quando você lê a Bíblia, como é que você se sente. A gente já tinha visto um outro vídeo semelhante a esse. Deixa eu botar agora, então, aqui de um adolescente que eu achei ela no TikTok, se não me engano, o nome dela é Juju. Olha só que legal. Curiosidade sobre a Bíblia, parte 22. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas uma coisa que pouca gente sabe é que toda cruz era feita sob medida pra pessoa que ia morrer nela. Antes de Jesus ser crucificado, ele foi colocado lá de Barrabás pra ser julgado pelo povo. O povo podia escolher quem ia ser crucificado: Jesus ou Barrabás, que era um assassino. E sim, escolheram soltar Barrabás. Até hoje eu não entendo. Aí tá. A palavra diz que quando Jesus foi crucificado, ele estava com um braço preso. E quando foram prender o outro, esticaram tanto que deslocaram o braço dele. Porque aquela cruz era muito grande, logo não tinha sido feita sob medida pra Jesus. Então a cruz era de Barrabás. Só que a curiosidade fica muito, muito mais louca quando a gente vai ver o significado do nome de Barrabás. Barrabás significa filho ou filhos do Abba. Abba significa pai. E nós somos filhos do Abba, nós somos filhos do pai. Então aquela cruz foi feita sob medida pra mim e pra você. Mas Jesus tomou a nossa cruz e morreu no nosso lugar, para que a gente um dia tivesse a salvação. Até nos detalhes da história do povo ter escolhido libertar Barrabás, que era um assassino, tem a assinatura de amor de Jesus. Então pegue a sua cruz e siga-o. Curte pra parte 23. Muito legal. Achei vários adolescentes, vários jovens falando de Bíblia de uma forma muito bacana no TikTok. Eu gostei demais. Olha outra informação aqui sobre essa pesquisa aqui do G1. Já em uma divisão por idade, a única faixa etária que teve aumento de leitores foi a de crianças entre 5 e 10 anos. Todas as outras, incluindo adolescentes, jovens e adultos, leram menos em relação à última pesquisa. Mesmo com a queda, os pré-adolescentes de 11 a 13 anos compõem a faixa etária que mais lê no país. Você sabia disso? Pré-adolescentes entre 11 e 13 anos são aqueles que mais lêem no nosso país. Isso significa 81% dos pré-adolescentes são leitores. Olha que bacana. Vamos ver aqui por que é importante ler a Bíblia. Vamos assistir um vídeo aqui, ó, do pastor Subirá, o nome dele. Eu sou Luciano Subirá. Que sobrenome espetacular, né? Eu queria esse sobrenome para mim também. A palavra de Deus é alimento para o nosso espírito. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O nosso espírito, assim como o nosso corpo, precisa de alimento. E o alimento para o espírito é a palavra de Deus. Mas também ela é o alimento para a nossa fé. Paulo escreve a Timóteo e diz, você será nutrido pelas palavras de fé que pregamos. Paulo também diz aos romanos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A razão pela qual muitos crentes não conseguem se mover num nível distinto de fé é porque nunca a alimentaram enchendo-se da convicção da palavra de Deus.
Há uma ordem bíblica: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Precisamos saturar nossa mente com a palavra, encher o nosso coração. Não se trata apenas de informação, é alimento, é sustento espiritual, é aquilo que nos impulsiona, é o que deveria ser a nossa convicção. A palavra de Deus ainda diz no livro dos Salmos, 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Vamos nos encher da palavra de Deus. Ah, Luciano Subirá, pastor Luciano Subirá. Ó, vamos ver mais aqui sobre essa pesquisa aqui do G1. Fala assim, ó, segundo a pesquisa, mulheres leram mais do que homens. As mulheres nos vencem em tudo. E brancos leram mais do que negros em 2019. Foi a primeira vez que a pesquisa adotou um recorde por raça. Vamos lá, ó, o pastor Malafaia vai falar sobre trazer a vivência bíblica para a tua vida. Olha só. Eu vou citar o Salmo 41, os 3 primeiros versículos. Bem-aventurado aquele que se compadece do pobre. O Senhor o livrará. O Senhor o livrará no dia mau. Será conservado em vida. Será abençoado na terra. Os desejos dos seus inimigos não prevalecerão contra ele. O Senhor o vai livrar do leito da dor e do leito da morte. Gente, o povo não sabe o que significa ajudar pessoas, abençoar pessoas. A Bíblia diz em Provérbios, o grande Salomão, aquele que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido. Salomão também diz que aquele que ajuda o necessitado será abençoado, mas aquele que esconde os seus olhos terá muitas maldições. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. É bacana. Se a gente quiser aprender a ser cristão, veja que a Bíblia de verdade é um livro para cristãos. A gente precisa ler muito mais para entender como é que deve ser a nossa caminhada ao estender a mão para o pobre. Olha outra coisa interessante aqui, ó, na pesquisa. Vamos lá. A região norte aqui do país, no Brasil, teve a maior porcentagem de leitura do país. Você podia imaginar isso? Que justa a região norte é onde as pessoas leem mais, enquanto o centro-oeste, que é onde eu moro aqui em Brasília, registrou o pior índice. Olha lá, norte 63%, sul 58%, sudeste 51%, nordeste 48% e centro-oeste 46%. Vamos ver agora o pastor Augusto Nicodemos falando sobre a importância, principalmente de quem é crente, de quem é da igreja, de ler a Bíblia. Vamos lá. A Bíblia não diz assim, orarás 30 minutos por dia. Ela não diz, orarás 2 horas por dia. Ela também não diz em que horário nós devemos orar. Não diz que no monte é mais poderoso. Não diz que de madrugada tem mais efeito. A Bíblia só diz, como Paulo diz aqui, ore sem cessar. Então isso pode ser no trânsito, isso pode ser em casa, isso pode ser com seu marido, com sua esposa, com seus filhos, pode ser na igreja, pode ser no seu trabalho. É para derrubar algumas crendices por aí do povo de Deus, a gente poder entender direitinho como é que é esse negócio de oração. Vamos lá então, o que mais? Essa notícia aqui é demais, adorei o G1 colocando essa notícia aqui. Olha o que o G1 diz, hein? A Bíblia, aliás, quem diz isso foi a empresa que fez a pesquisa, o G1 só está relatando, né? A Bíblia, presta bem atenção, a Bíblia, deixa eu ver se tem uma Bíblia aqui. Tá muito longe, daqui a pouco. Tem um monte aqui atrás, ó. Se você olhar aqui atrás, tem um monte de Bíblia aqui atrás. A Bíblia foi o livro mais citado pelos leitores na pesquisa de gêneros literários. Né? Dentre os gêneros literários, qual que você mais lê? A Bíblia foi o primeiro no Brasil. Mas, mesmo ocupando o primeiro posto, a leitura da Bíblia diminuiu nos últimos 4 anos. Passou de 42% em 2015 para 35% em 2019. Se eu ler a Bíblia aqui, se você ler a Bíblia aí, a gente pode mudar esses números aqui. Vamos lá? O que é que você acha? Eu topo. Vamos ver aqui agora, então, um papo com o pastor Paul Washer, falando mais uma vez para cristãos sobre a importância da leitura bíblica para que a gente não mergulhe, sabe, no pseudo conhecimento daquilo que é a verdade. Vamos lá. Young people, jovens, how do you know you're right? Como é que você sabe que você está certo? What you think, o que você pensa. What you say, o que você diz. How you walk, como você anda. How you talk, como você fala. How you dress, como você se veste. What you listen to, o que você ouve. How do you know you're right?
Como é que você sabe que você está certo? Paul warned the church in Corinth this. Paulo advertiu a igreja em Corinto o seguinte: You compare yourselves to yourselves. Vocês se comparam a si mesmos consigo mesmos. And you are not wise. E vocês não são sábios. As I began as a young man to look at the superficiality around me. Quando eu comecei, quando jovem ainda, começar a olhar a superficialidade ao redor de mim. And the superficiality of the gospel that was preached. E a superficialidade do evangelho que era pregado. Taking the glorious gospel of our blessed God. Tomando o glorioso evangelho do nosso abençoado Senhor. And reducing it down to 4 spiritual laws. E reduzindo a 4 leis espirituais. Or 5 things God wants you to know. Ou 5 coisas que Deus quer que você saiba. Taking repentance and faith and reducing it down to nothing more than the repetition of a prayer. Ou tirando arrependimento e fé, reduzindo a nada mais do que simplesmente a repetição de uma oração. I began to study the scriptures. Eu comecei a estudar as escrituras. And I saw that the scriptures taught none of this. E eu percebi que as escrituras não ensinam nada disso. But everyone else seemed to be teaching it. Mas parece que todo mundo ensinava isso. But the help came. Mas a ajuda veio when I started picking up old books. Quando eu comecei a ler livros velhos. And you know what I discovered? E sabe o que eu descobri? My contemporary Christianity was wrong. O cristianismo contemporâneo estava errado. Not just because me, a young little prophet from the farm, said so. Não porque pequeno profeta da fazenda como eu disse que estava errado. I knew it was wrong because it contradicted 2,000 years of Christian history. Eu sabia que estava errado porque contradizia 2.000 anos de história cristã. So before I start my sermon, então antes de começar o meu sermão, you need to understand this. Você tem que entender isso. I get up in the morning and I read God's word. Eu levanto de manhã e eu leio a palavra de Deus. I read 7 chapters in English. Eu leio 7 capítulos em inglês. I read 2 or 3 chapters in Spanish. Eu leio 2 ou 3 capítulos em espanhol. I read systematically from Genesis to Revelation. E eu leio sistematicamente de Gênesis a Apocalipse. And then I start all over again. E eu começo novamente. And the scripture is my rule. E a escritura é a minha regra. But oh how I have benefited. Mas como eu tenho sido beneficiado from the men who walked in the old paths. Com os homens que têm andado no velho caminho. How they have helped me. Como eles têm me ajudado. Corrected me. E me corrigido. How they have fanned my little fire into a flame. Como eles têm aumentado o meu pequeno fogo e tornado num fogaréu. You see, when you hear these things being preached by different men, quando a gente ouve essas coisas sendo pregadas por homens diferentes, even if they are sincere men, they're just men. Mesmo que sejam sinceros na sua pregação, eles são somente homens. But go look throughout Christian history. Mas dê uma olhada na história da igreja. And you'll see that these are the foundational truths. E você vai ver que essas aqui são as verdades fundamentais. Eita, mesmo lendo bastante a Bíblia, sendo um grande diferencial, boa parte da população lê a Bíblia, a gente está precisando ler muito mais, muito mais. Ó, última informação aqui sobre essa pesquisa, olha que interessante, nós já falamos que o primeiro lugar de leitura é a Bíblia, o primeiro lugar de leitura do Brasil é a Bíblia, aí depois vem lá, em terceiro lugar, sabe o que aparece? Em terceiro lugar aparece livros religiosos, tá assim, ó, livros religiosos ocupam o terceiro lugar, assim, 2 posições do top 3 são de religião. Uma outra coisa importante aqui, vamos lá, mais da metade dos leitores lê por indicação da escola ou de professores. Como muita gente lê a Bíblia, eu vou dizer que além de professores ou escolas também, a igreja e os pastores indicam bastante a leitura da Bíblia. Ó, a gente já está bastante adiantado no nosso tempo, mas eu quero que você preste muita atenção agora no bate-papo com o pastor Todd White, que vai falar sobre como ler a Bíblia. Como ler a Bíblia. Bem simples, presta atenção demais o que ele vai falar. Presta atenção. I'm just going to share briefly where I come out of. I didn't go to Bible school. I didn't go to Bible college. What I did was I went to the Bible. My life is laced with so much scripture because I live in it. I'm not making this thing up. You will hear so much scripture come out of my mouth because I live in it. My days are saturated with understanding and growing in who God says I am. I read the Bible not so I can preach a sermon. I don't read the Bible so I can teach you.
Never read your Bible so you can teach people. You read the Word, you get in there and you say, God, this is who you say I am. I need to become what this book says. God, place this inside of me so that I can become a living epistle, known and read by men. Not because of my quote, not because I finished Scripture, not because I've memorized it. God did not tell you to memorize it. He told you to become it. And if you go to God with that, grace will empower you to walk out what that truth calls you to. And when push comes to shove, all of a sudden you'll be in a place, in a secret place. When I am not around people, I am in the secret place. I am with my Father. I seek my Father in secret so that when He rewards me in the open, He doesn't reward me with power. He rewards me with Him who is power. If I seek my Father in secret, He rewards me in the open. What if I seek in secret? I don't seek Him for power. I don't go into the bedroom to pray for the prophecies to come. I don't go into the bedroom to pray for the gifting to come. I go into the bedroom so that I can know Him who created me. So that wherever I walk, people know Him because I live like Him. It says to be an imitator of God. Listen, nobody's outside of this thing. Everybody's in. The only one that will limit you is you. God will not put the brakes on. God wants you to manifest Him. All creation is groaning for you to manifest who you've been created to be. All creation is waiting for the sons of God to be made manifest. All creation is waiting for you. The police are waiting for you. The shopping malls are waiting for you. Ah, caramba, que bênção. Como a gente muitas vezes está lendo a Bíblia da forma errada. Sem palavras. Ó, hora de ler a Bíblia. A gente vai fechar com um vídeo que foi o propósito, o porquê da gente fazer esse vídeo falando sobre Bíblia. Olha só, eu falei o tempo todo aqui de pesquisa feita no Brasil, mas olha só essa pesquisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, de um centro que fala sobre... como é que é a palavra? Como conduzir as pessoas a quererem mais ler a Bíblia. Eles foram tentar identificar quais eram os benefícios de se ler a Bíblia mais de uma vez por semana. Prestem atenção. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, one time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing, right? É incrível. Vamos ler mais a Bíblia. A gente só não pode se esquecer, porque a pesquisa que a gente leu diz que nós perdemos 4,6 milhões de leitores. Vamos orar?
Senhor, meu Deus, eu quero orar por cada um dos teus filhos e filhas que nos acompanharam durante este vídeo. Quero orar pelas suas famílias. Peço para que o Senhor dê a esses sede pela leitura da tua palavra. Que o Senhor possa conduzi-los através de cada página, através de cada capítulo da sua Bíblia. Que eles possam ter sede da leitura, possam compreendê-la e possam ser multiplicadores, na verdade, nesta terra. Eu quero abençoar você, a tua casa e a tua família, no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Leia a tua Bíblia, compartilha esse vídeo com todo mundo. Fica com Deus. Tchau, tchau.